Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Bom, o livro de Apocalipse não é segredo para ninguém. Tem símbolos e figuras estranhíssimas. Desde sempre ele suscita muita curiosidade e muita discussão. Mas no capítulo 17 eu acho que o livro de Apocalipse supera a ele mesmo. Aparece lá a besta, que já tinha aparecido, que já é em si só uma figura muito estranha, né? 7 cabeças, 10 chifres, enfim, um monstro horrível. E agora aparece uma mulher montada nessa besta, uma mulher que se embriaga com o sangue dos mártires, é uma mulher vestida de uma maneira extremamente provocante e que faz coisas horrorosas e muito esquisitas. E no fim da história, a besta e o dragão se voltam contra essa mulher que era aliada deles. Tá. Então, quem é essa mulher? O que ela representa? O que essa passagem das Escrituras transmitem para nós? Lembrando que o livro de Apocalipse, assim como todo o restante da Bíblia, não foi escrito para nos entreter, para nos fazer passar tempo, nem para estimular nossa imaginação. Foi escrito para advertência nossa sobre os fins dos tempos terem chegado, como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10. Foi escrito para nos edificar, nos exortar, nos consolar, nos ensinar, nos redarguir e nos instruir, como o próprio Paulo escreve a Timóteo. Que lições, então, podemos tirar do capítulo 17 do livro de Apocalipse e dessas figuras para lá de bizarras que ali estão? Ah, você não conhece direito o texto? Não se preocupe, a gente vai mostrar. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. E os convidados de hoje para tratar desse tema dificílimo, que é o Apocalipse 17, são um dos especialistas em escatologia e parceiro do programa, o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, que viaja lá de Bragança Paulista para estar conosco. Pastor Marcos Samuel, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, mais uma vez obrigado. Sempre uma alegria poder partilhar a Bíblia com as pessoas que estão em casa. Eu sei que a audiência é grande e eu sei que muita gente tem dúvida. Embora nós não tenhamos todas as respostas, Deus nos incentiva a buscar na palavra, dependendo dele, a compreensão do que ele mesmo revelou para nós. Onde fica a Igreja Batista Redenção de Bragança? A Igreja Batista Redenção, ela fica na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 442, bem no centro ali de Bragança. É uma avenida muito conhecida, é próximo ao segundo cartório da cidade. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, voltando ao programa, o reverendo Edivaldo Alves da Costa, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, reverendo Weber. É um prazer retornar ao programa, conhecer o pastor Marcos Samuel. Eu já o vi participando de debates, só o conhecia pela TV e agora conheço pessoalmente. É um prazer retornar aqui. A sua igreja fica onde, reverendo? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Cidade Aie Carvalho, fica na Zona Leste, na Avenida das Alamandas, 715, no bairro de Cidade Aie Carvalho. Esse ano eu sou pastor auxiliar lá, o reverendo João Marcos Vasconcelos é o pastor titular da igreja. Muito bom. A gente vai agora assistir a matéria que explica o texto. As matérias do Zeca são sempre bastante elucidativas e depois voltaremos com a interpretação dessas personagens malucas aí pelos nossos convidados. Vejam só. O capítulo 17 do livro de Apocalipse é sem dúvida um dos capítulos mais difíceis de interpretação. Talvez não tenhamos respostas para tudo que ele revela. Ele trata do julgamento da grande meretriz. Aqui João usa uma palavra que significa a sentença que será pronunciada sobre Babilônia, uma vez que o juízo que antecede a volta de Jesus já foi concluído.
quando ele deixou o santuário celestial. Capítulo 15. E as pragas já estão caindo sobre a terra. Capítulo 16. Podemos dividir então o capítulo 17 em 3 partes muito claras. Primeiro, temos a fala do profeta. Depois, temos uma descrição dos símbolos. E então, temos a explicação do anjo sobre o conteúdo da visão. O anjo começa explicando sobre a besta, para depois falar da meretriz. O capítulo 17 é de difícil compreensão por causa das imagens e símbolos que aparecem. É exatamente por conta do tamanho dessa dificuldade que esse capítulo é base para o tema do Vejam Só de hoje. Queremos responder e entender a seguinte questão: quem é a mulher de Apocalipse 17 montada na besta e o que acontece com ela? De acordo com Apocalipse 17:3, a meretriz na visão está montada numa besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, e repleta de nomes de blasfêmia. A besta, neste versículo, é a mesma que em Apocalipse 13. A descrição é exatamente a mesma, uma besta simbólica do anticristo, o homem da iniquidade. Assim, ao que tudo indica, a meretriz da Babilônia, quem ou que quer que seja, está intimamente ligada ao anticristo do fim dos tempos. O fato de que a meretriz da Babilônia é mencionada como um mistério significa que não podemos estar completamente certos quanto à sua identidade. Entretanto, a passagem nos dá algumas pistas. Aqui então aparecem algumas possibilidades. Uns afirmam que essa é a descrição da Roma Imperial, uma cidade pagã que foi palco da morte de muitos cristãos, inclusive de alguns apóstolos. Para outros, na verdade, é a Igreja Romana. Como muitos identificam, uma referência ao uso da figura da mulher em profecias como sendo a Igreja, nesse caso do capítulo 17, seria então uma referência à Igreja Romana. Ainda temos aqueles que afirmam que a meretriz da Babilônia é um sistema mundial maligno, controlado pelo anticristo durante a tribulação. Como você viu, temos várias opções, mas qual será a mais coerente para a interpretação do texto de Apocalipse? Não sabe? Ainda com dúvidas? Bom, então fique ligado no debate de hoje, que está apenas começando. Como eu disse no início do programa, o pastor Marcos Samuel viajou lá de Bragança Paulista. Ele é pastor da Igreja Batista Redenção naquela cidade e um dos especialistas em escatologia, parceiros do programa Vejam Só. Pastor, quem é a mulher de Apocalipse 17 e o que acontece com ela? Dá a explicação assim, mais breve para nós, para depois a gente entrar no debate. Ok. Quando nós chegamos no final da história, à luz do que o livro de Apocalipse nos revela, nós nos deparamos com um cenário totalmente diferente, adverso do que é hoje. Nós teremos um único líder mundial, nós teremos uma única moeda mundial e também nós teremos uma única religião mundial. A mulher aqui de Apocalipse 17, ela simboliza exatamente essa religião do final dos tempos, dos anos de tribulação, uma religião universal que estará trabalhando, servindo o anticristo de uma maneira um tanto interessante, porque no começo da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo se subordina a essa religião mundial, mas na metade final da tribulação, como o próprio livro de Apocalipse aqui, capítulo 17 mostra, o anticristo então subjuga essa religião e a destrói, passando então a exigir adoração a ele, enquanto no começo da tribulação ele se amolda a essa religião mundial, porque a religião vai promovê-lo de alguma maneira. Então nós sabemos que essa mulher representa a religião que há de existir no tempo final, uma religião única que haverá de governar sobre a história. Esse foi o pastor Marcos Samuel da Igreja Batista Redenção.
Vamos ouvir agora o reverendo Edivaldo Alves Acosta, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para o senhor? Reverendo, eu acredito que a mulher aqui montada na besta, ela representa o mundo. Na verdade, Apocalipse 17, de fato, como foi falado na abertura do programa, é um texto complexo. Aqui, essa mulher, ela tem alguns significados no capítulo 17. Ela pode ser uma cidade ou ela pode ser o mundo. Por exemplo, no versículo 17, 18 de Apocalipse, João diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, da perspectiva que eu defendo, que é a escola amilenista, essa mulher, ela representa o mundo. Ela é a sua equivalência prazerosa. Babilônia, aqui no capítulo 17, ela é uma dos aliados do dragão. Ela trabalha a favor do dragão e ela simboliza os prazeres. Então, quem é a mulher de Apocalipse 17? Na minha concepção, é o mundo. E o que acontece com essa mulher? O texto mesmo vai dizer, versículos 16 a 18, o que acontece com ela. Ela vai se autodestruir, há um colapso no reino do anticristo e ela auto se destrói. Então, rapidamente, versículos 16 e 17 mostra que ela será destruída no fim do mundo por ocasião da segunda vinda de Jesus, na nossa concepção, no final do milênio. Milênio simbólico na nossa concepção. Que é a presente era. A presente era. Ao final da presente era. Isso, ao final da presente era, por uma razão não explicada no texto, há um colapso no reino da meretriz e da besta e ela é destruída. Então, versículos 16 e 17. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem à uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, a mulher é o mundo, e ela será destruída no final da presente era, no final do milênio. Bom, 2 pontos de vista muito diferentes. Ótimo. Vamos ter um belo debate. Por que cada um deles pensa do jeito que pensa? Já já nós vamos saber. Mas agora eu quero saber o que você pensa a respeito do assunto. Calma que a pergunta é fácil, todo mundo pode responder. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. O mistério sempre esteve revelado. Porém, a religião ocultou esse mistério já revelado no primeiro século da igreja, chamada por muitos primeiro século da igreja cristã. Quero mandar paz e graça a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal. Quero agradecer mesmo a sua participação por nós estar aqui passando esse conhecimento apocalíptico da revelação dada a João na ilha de Patmos. Isso acontecendo tudo sem sombra de dúvidas. Isto é uma questão de aceitação. A visão preterista é uma questão de aceitação. A visão preterista completa. Aquele grupo de pessoas que acreditam que as profecias já foram todas cumpridas. E nós estamos aqui nessa série confirmando isso, passando esse conhecimento aos queridos irmãos, falando aos queridos irmãos sempre que o nosso Salvador, ele reina pelos séculos dos séculos. Ele habita, a sua habitação é a igreja, pessoas. A sua habitação é os nossos corpos físicos, e dentro desse corpo que foi revestido, dentro desse espírito foi revestido carne e sangue, e ele habita no espírito, no nossos espíritos. Os espíritos estão aperfeiçoados, porque a obra dele.
Ele disse, Tetelestai, a obra dele foi perfeita, tudo está feito, tudo está consumado. Então hoje eu coloquei esse vídeo para mostrar a vocês, meus queridos irmãos, do canal Yahushua Reina para Sempre, que é o próprio Deus que dá o entendimento da graça. Ele dá o entendimento da graça para uns e para outros ele não dá esse entendimento. E eu quero dizer a vocês também, meus queridos irmãos, que o reino de Deus é um estado, é uma condição, paz, alegria, justiça, poder. E esse reino de Deus está dentro de cada um de nós. Porém, Deus dará a alguns conhecimento para entender que esse reino está dentro deles. Porém, para outros, não dará entendimento. Então, nós vamos vendo aqui, entendendo que as escrituras estão todas cumpridas. Eu coloquei esse vídeo, bastante assistido na TV aberta, por uma igreja instituição, uma igreja X. Vocês ouviram o áudio do apresentador Welber. E foi convidado 2 pastores de nome, fundadores de igrejas de CNPJs, fazem parte da religião, precisam ser salvos nas suas mentes, são eleitos de Deus, eleitos no Espírito, são eleitos. Porém, Deus não deu o entendimento para eles entender essa graça tão maravilhosa. Então, meus amados, Deus dá conhecimento para um e para outros não. Nós aceitamos isso. E nós vemos ali que a igreja evangélica de pedra, CNPJ, esses alçapões, com todo respeito às pessoas, aos eleitos, ao povo de Deus que está ali dentro. Mas aqueles que são chamados, muitas vezes, que a gente fala aqui no canal, os irmãos em graça, os cão golosos, eles, muitas vezes, eles conhecem, mas só que eles ensinam errado, eles lubridiam, eles sabem que a Bíblia já, muitos deles, eles sabem que a Bíblia já está cumprida, sabem, eles sabem que dízimo nunca foi dinheiro, eles sabem que a segunda volta de Cristo já aconteceu, eles sabem. Porém, eles enganam, eles vão lubridiando, eles vão fazendo o povo de Deus olhar para a nuvem, essa nuvem visível, invisível, essa nuvem invisível que nós olhamos aqui no tecido da realidade, o azul, e fazem, e diz, ensina as pessoas a uma falsa esperança, dizendo que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, transformar os corpos físicos e levar como bonecos aí para este céu invisível. Mas só que o arrebatamento da Bíblia não é esse da religião. O arrebatamento da Bíblia é totalmente diferente, com a Bíblia já interpretada. Você pode estar vendo nos outros vídeos a gente falando, eu já falei sobre o arrebatamento. O que é ser arrebatado? O que significa nuvens? O que significa nuvens, estrela caindo do céu, o sol perdendo o brilho, a lua perdendo o brilho? Eu já expliquei, vocês, e eu creio que os irmãos entenderam essas figuras de linguagem. Lembrando, a Bíblia tem que ser lida de uma forma literal, profética e simbólica, principalmente o livro do Apocalipse, que nós estamos aqui nessa série, o livro de Daniel, o livro de Miqueias, o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias e vários livros que usam muitas figuras de linguagem, até o próprio livro de Salmos. Então, eles gostam de título, eles enganam o Filho de Deus. Um é pastor, eles gostam de título. Há uma ênfase exagerada nos títulos, né? Pastor, missionário, apóstolo. Mas só que esses títulos em graça, no novo céu e na nova terra, não existe mais. Existe hoje os dons espirituais, Então nós vamos vendo, eu coloquei para vocês verem e entender que é Deus que dá o entendimento, meus queridos irmãos. E um é pastor e o outro é reverendo. Olha isto, vai vendo os títulos, reverendo e pastor. E eles são chamados, convidados a um debate, a uma TV aberta, e ali eles vão explicar, desvendar, e o apresentador diz que
eles vão explicar. E eu olhei esse vídeo, eu falei, eu vou colocar lá no canal Yahushua Reina para Sempre, para passar aos irmãos, para os irmãos entenderem uma coisa, que não adianta ter título, reverendo, doutorado. Eles usam muito a hermenêutica, né? A arte de traduzir o texto, interpretar, falando assim, é a arte de interpretar o texto e contexto, uma arte. Eles dizem que é muito importante, mas só que eles leem um versículo e criam desse versículo um pretexto, viram um pretexto, e aí eles criam na sua cabeça deuses, ídolos, pagões. Por quê? Quando eles citam o anticristo vai dominar o mundo, né? A gente vê a opinião do pastor, que ele fala que se refere a uma religião que vai, no fim dos tempos, dominar o mundo. Esta mulher assentada na besta, vestida de escalarta, é uma religião que vai dominar o mundo inteiro. É uma religião universal, que vai ser uma só. E aí dá oportunidade para o reverendo, o título, entre aspas. Aqui, meus irmãos, não é as pessoas, aqui é confronto doutrinário. Aqueles que enganam, que lubridiam. E as pessoas vão assistindo, vão acreditando, vai colocando uma falsa esperança nas pessoas. E Deus tem levantado muitos pregadores da graça e colocado nas plataformas digitais para dizer que eles estão criando deuses na sua cabeça. A teologia moderna, os doutorados, os pega-bem em teologia, os pastores fundadores de igrejas de pedra. Então nós vamos aqui não revelando o mistério. Eu coloquei revelando o mistério, mas o mistério sempre esteve revelado. Porém, eles torceram. E eles dizem que os pregadores da graça são hereges, são endemoniados. Que os pensamentos dos irmãos que acreditam que as profecias se cumpriram, eles dizem que nós espiritualiza tudo. Tudo que é literal nós fala que é simbólico. Não, meus irmãos. Nós lemos o que é simbólico e confirmamos a simbologia. Nós lemos o que é literal e confirmamos o literal. O que é profecia, também profecias que se cumpriram. Não é uma profecia que vai se cumprir a um futuro incerto. E aí, o reverendo, título, que é fundador, que pertence a uma igreja também, uma religião, ele diz que ele é amilenista. Ele é amilenista porque ele faz parte de uma igreja que crê de pedra, né? Que crê no amilenismo. E ele cita, ele entra um pouco, ele está quase entendendo. É o capítulo 17. Ele tem por ele ser amilenista, ele passa a entender um pouco das profecias cumpridas. Ele entende a cidade, que o Apocalipse diz, capítulo 17, ele entende o mundo que está falando, porém, ele leva aquilo para o futuro, aquela visão para o futuro incerto, e diz que significa uma cidade, a mulher, e significa um mundo. E ele futuriza e coloca isso no futuro e fala fim dos tempos. Todas as palavras, meus irmãos amados, do canal Yahushua Reina para Sempre, as profecias, a palavra, até do nosso Salvador, quando esteve aqui na terra, quando ele diz final do mundo, final dos tempos, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, Amós dizendo o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Muitas profecias de Miqueias, Ezequiel, Zacarias, eles vão falando, Daniel, vão falando do final do tempo. Era o final dos tempos de Jerusalém, da terra habitada, do Aion habitado, do mundo velho, da velha aliança. Ele não está falando, as profecias não foram para a destruição do mundo cosmo, o mundo mundial, os continentes. A palavra terra, eu já falei, Jerusalém. A palavra mar, gentios. A palavra sol, governo de Deus. A palavra lua, governo de Deus. A palavra nuvem, juízo. Então, essas coisas nós estamos aprendendo aqui no canal.
E eu coloquei para mostrar a vocês que as pessoas acreditam, e os filhos de Deus acreditam nesses ensinamentos cruéis, nesse confronto doutrinário que faz os queridos irmãos esperar uma volta de Jesus nas nuvens fisicamente. Eles ensinam o espiritismo. Parece que eles estão ensinando o espiritismo, Allan Kardec, o kardecismo. Você está entendendo, meu amado? E nós que aderimos ao preterismo completo, a visão preterista, não é uma religião. A visão preterista, nós lemos a Bíblia e pelas profecias escritas no Antigo Pacto, mostra que a destruição foi para a velha aliança. Não tem nada a ver com destruição de mundo físico, literal. Foi uma destruição de alianças. Então eu coloquei, ficou bem claro para vocês que essas visões, essas interpretações são próprias. São interpretação desses homens, as suas próprias interpretações. Eles forçam as interpretações, eles criam um ser das trevas. Eles criaram um ser das trevas que nunca existiu. Eles criaram um inferno espiritual, um inferno de fogo constante, um fogo eterno, um fogo que não apaga. Eles criaram esse inferno espiritual e dizem que os ímpios serão lançados lá. Criaram o futurismo, uma coisa que já aconteceu, eles dizem que vai acontecer de novo. Eles ficam ensinando essas coisas que não estão nas escrituras. Ensinam o diabo, que o diabo existe, é o ser das trevas, houve uma rebelião no céu. Ensinam que o dragão do Apocalipse, capítulo de número 12, o dragão vermelho com 7 cabeças, 7 diademas, perseguindo a mulher vestida com sol, com 12 estrelas sobre a cabeça, com a lua debaixo dos seus pés. Dizem que aquele dragão é um ser das trevas, é um ser espiritual. Ensinam o Armagedon, e nós vamos chegar lá no Armagedon. Você vai se surpreender. Não perca essa série, meus queridos irmãos. Aqui nós estamos aprendendo uns com os outros. O comentário está aberto, você pode comentar, fica à vontade. Aqui nós não ficamos com dúvidas, não trazemos aqui polêmica. O livro do Apocalipse não é de difícil interpretação, só basta ler com a mente iluminada, com os olhos iluminados, com entendimento. Não um livro sistemático, parece coisas que é difíceis ali, porque é simbólico, é literal, é profecias, mas foi uma visão dada a João para a destruição do mundo velho. A palavra mundo, meus irmãos, tem vários significados. Mundo das aves, mundo dos peixes, mundo dos seres humanos. Tem vários significados. Então nós aqui vamos ler na Bíblia com entendimento. Então nós vemos duas opiniões. É o próprio Deus que não deu o entendimento da graça de Deus a esses homens. Porque eles se apoiam nos seus títulos, nas suas capacidades, nas suas obras, se apoiam na religião, se apoiam no seu pastor presidente, no seu pastor vice-presidente, se apoiam lá na casa de Deus, que eles chamam de casa de Deus, se apoiam lá em cima daquele palanque, que eles chamam de altar. Eles se apoiam nessas coisas. Mas aí o apóstolo Paulo diz que Deus deu entendimento aos pequenos, aos humildes, e ocultou as coisas dos maiores, aqueles que estudam, aqueles que dizem são teólogos, aqueles que dizem são inteligentes. Mas Deus ocultou dele a graça, ocultou. E Deus esclareceu aos pequenos, aqueles que por fé vivem. E nós estamos aqui nas plataformas digitais, sem curso, sem currículo. Nós estamos aqui falando dessa verdade tão maravilhosa que o nosso Salvador fez pelos hebreus lá no primeiro século. E aquilo que ele fez, estamos beneficiados com isto. Efésios capítulo 2, versículo 7, para mostrar, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, para mostrar as riquezas da glória, dessa maravilhosa graça abundante que ele fez com nós, para mostrar os séculos
que viria, que chegaria. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Geração vai, geração vem, terra física permanecerá, vai permanecer para sempre. Então nós aqui vamos ler na Bíblia. Essa série é uma série que está sendo muito maravilhosa. E eu quero dizer aos queridos irmãos, respeito as vossas opiniões. Eu comentei lá no canal Observatório 7, o que eu até escrevi, que tinha uma irmã lá, o apresentador é uma pessoa, não é só contra ele, não é porque ele pensa diferente que eu vou ser inimigo dele, não. Mas ele estava ensinando, tem muitos vídeos muito bons, falando da história dos hebreus, da história da humanidade, né? Nós estamos em graça, irmãos, mas nós não concordamos 100%. Até nós em graça, Deus fez cada alma diferente. Nós em graça, não concordamos com o outro irmão em graça 100%. Nós não concordamos, mas o nosso caminho é o mesmo. A verdade é a mesma, a verdade é uma. Nossos pensamentos humanos, né, alma vivente, nós pensamos diferente. Mas não é porque eu penso diferente que eu vou ter que excluir o irmão. Não. Que eu tenho que ficar de mal com o irmão. Não. De forma nenhuma. Ninguém pensa 100% igual. Então ele falava sobre os judeus de 1948, os judeus ali de Israel. Essa palavra Israel é uma palavra nova, moderna, né? Nós sabemos que o Yiddish chega próximo do hebraico. O hebraico ficou no oculto. O Yiddish mostra um pouco como era o hebraico. E tem muitos professores de hebraico aqui no YouTube ensinando, dizendo que está ensinando hebraico, mas não é hebraico, é o Yiddish. Os judeus, esses que dizem que são os verdadeiros da Bíblia do Almeida, eles não são. E eu comentei lá porque a nossa querida irmã Lara disse que ela não acreditava nesses judeus porque eles nunca acreditaram em Deus. E ela arrumou até briga, quase perdeu a amizade. Eu comentei lá, falei, minha irmã, esses judeus de 1948 não é o da Bíblia. Eles são askenazes de 1948. Eles já falaram, já conversei com eles pessoalmente, e eles dizem que são askenazes. E aí eu falei, você está certíssima, irmã. Aí depois, o nosso querido irmão apresentador lá, do canal Observatório 7, ele disse que ele acreditava nos judeus sim, que eles eram judeus sim, né? E que foi feito o exame de DNA, que comprovou que eles, no sangue, eles são da Arábia, irmãos ali dos que estão na Arábia. E eu falei, meu irmão, mas só que esses DNA do século XXI não tem segurança, não tem confirmação. E eu quero dizer que eles, a ONU, com Oswaldo Aranha, ajudou, criou esse Estado, mas eles nunca foram os judeus da Bíblia do Almeida e nunca serão. Por quê? Porque não existe mais festas cerimoniais, não existe mais lei de Moisés, não existe mais pecado. E quem faz eles não crerem em Deus lá? A Talmud, chamam Jesus de bruxo, a Cabala, as suas festas cerimoniais. E aí ficam os evangélicos, aquele negócio de adorar estes homens que estão ali, porque eles são americanos. Israel é Estados Unidos. Então, eu comentei e falei, porque Jerusalém não existe mais. Agora eu vou entrar agora no capítulo 17. Aquela Jerusalém escrita aqui na história da Bíblia, onde estavam os profetas, os sumos sacerdotes, não existe mais. Se não existe mais Jerusalém, também não existe mais judeus. Falando assim, palavra judeus, hebreus, Yahudim, segundo a carne. Existe, eu falei lá no comentário, existe agora, são os hebreus espirituais de todos os continentes, de todas as nações. Esta é a mensagem da graça. Falei que de um dia para o outro nasceria uma nação, que o profeta Isaías disse no capítulo 68. Isaías não estava falando do homem segundo a carne. Isaías, o profeta, estava profetizando que nasceria uma geração, nasceria
a Israel não física, não material, não segundo a carne. A profecia foi dizendo que de um dia para o outro, a nação de Israel nasceria agora não carnal, mas nasceria espiritual. Esta é a interpretação das Escrituras. Mas eles dizem, não, é porque Israel nasceu do dia para o outro. Em 1948 eles voltaram para Jerusalém. Qual Jerusalém? Jerusalém foi destruída, meus irmãos. Hoje é ruínas de Jerusalém. Hoje é ruínas da Babilônia, que é o Iraque. Hoje é ruína da Pérsia, que é o Irã. Hoje é ruínas da Grécia, que a própria Grécia, mas está em ruínas, foi destruída. Hoje é ruínas de Roma, do Império de Ferro, onde estavam os imperadores, que foram destruídos no ano 476 pelos bárbaros. E hoje a Europa não tem nada com profecias bíblicas. A Europa são fragmentos dos bárbaros. Então, você já vai aprendendo, meus irmãos, que as profecias já estão feitas. Já está tudo feito. Já está tudo consumado. E nós reinamos agora em vida. Esta é a mensagem da graça de Deus. Vivemos com o pé na República, com o nosso corpo físico na República, mas nós participamos desse reino tão maravilhoso. Olha o que diz Miqueias. Já vou entrar no capítulo 17. Vai dar 40 minutos. Olha, Miqueias, o profeta, capítulo 3 e versículo 12. Eu vou ler aqui rapidinho, só para nós ver se Tel Aviv é a Jerusalém da Bíblia. Só para confirmar. Olha a profecia de Miqueias sobre Jerusalém. Miqueias capítulo 3, versículo 12, somente o 12 diz: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, Sião, o monte Sinai, hoje está cercado na Arábia pelo governo arabiano. Ele existe, está lá. Não tem mais efeito algum, porque ficou morto. Está os seus desenhos no monte Jabel Elor, hoje conhecido, ficou morto. Não tem mais significativa, foi sombra. Hoje o monte está dentro da igreja espiritual, virou uma realidade. Ele diz, será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras e monte desta casa com os altos de um bosque. Foi destruído, virou montões. Jerusalém, meus irmãos, judaizados, com todo respeito, vocês que gostam tanto de Jerusalém, que vão lá para Jerusalém, que esses cão gulosos vão lá para Israel, trazem óleo e diz que era do Monte Sinai. O Monte Sinai não está lá, é na Arábia. E traz óleo, joga na cabeça das pessoas, unge as pessoas como pastor, como missionária, e aí eles vão lubridiando, vão enganando. Mas a graça de Deus chegou. A graça de Deus chegou. Israel espiritual nasceu quando? Em 70 D.C. depois de Cristo, nasceu a nova Israel. Nasceu os novos Yahudins, nasceu os novos hebreus. Não segundo agora a carne, mas segundo o Espírito. Desceu do céu um novo céu. A nova terra de Deus desceu. Então não existe. Para com esse negócio de viajar para Jerusalém e gastar não sei quantos mil. Para, meu irmão. Jerusalém não está lá. Está em ruínas. Jerusalém, a nova Jerusalém que existe e é de eternidade a eternidade. O novo céu que existe de eternidade a eternidade. E ele está onde? Ele está onde? Apocalipse capítulo 21. Eis que o tabernáculo de Deus estará
estará com os homens. Que terra santa nada. Terra santa é a igreja. Vamos lá, Apocalipse 17. Aqui o negócio hoje faz igual o sistema, tá forte, hein? Apocalipse 17. Eles dizem que a besta é o anticristo, mas a Bíblia não diz que a besta é o anticristo. A Bíblia já é interpretada, o conjunto de livros, no original, no grego, no hebraico. Therion, besta, império romano, 10 chifres, 10 imperadores coroados, 7 cabeças, 7 imperadores mais importantes que houve. Besta semelhante ao leão. Por que semelhante ao leão? Porque parecia com Babilônia. Semelhante ao urso. Por que urso? Com duas costelas na boca. Porque a Média e a Pérsia fizeram guerra contra a Líbia, Egito e Síria e venceu. Semelhante ao urso, semelhante a leopardo. Por que leopardo? Porque leopardo, Grécia. Grécia cresceu com uma velocidade tão maior, tão grande. Por isso, besta, a besta do Apocalipse, tinha semelhança, era semelhante aos impérios passados. Isso é bem claro, meus irmãos, isso não é difícil de interpretação, mas é Deus que dá o entendimento. E ela estava, a besta, vestida de escarlata, era a cor, era escarlata para vermelho, era 5 soldados romanos se vestiam as suas túnicas de guerra, seus armamentos. Era a cultura, era a cor de Roma de então. A mulher estava sentada sobre a besta de cor de escarlata. Quem é esta mulher vestida? Essa mulher sentada sobre muitas águas. Eu falei no outro vídeo, você pode estar vendo. É só você ir, meus irmãos, ao profeta Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel 16, você pode estar lendo lá depois, você vai já entendendo quem foi esta mulher. Ezequiel, capítulo 16. Isaías, capítulo 1, do versículo 1 ao 21, o profeta Isaías fala quem é esta mulher assentada sobre a besta de cor de escarlata. As palavras sentada significa juntada, apoiada, segura, estava unida, união, falando a mesma língua, unida com o que, Fernando? A mulher estava unida com Roma, unida com a besta, junta com a besta, era amiga, se revestiu de Roma, se apoiou em Roma. O seu refúgio era Roma, eram os seus imperadores, e deixou o seu Criador, mas não foi os eleitos, foi os filhos da perdição. Ezequiel capítulo de número 2. Vamos ler antes de Ezequiel, Jeremias. Vamos lá, Jeremias. Isso aqui é só a introdução. Jeremias capítulo de número... Vamos ver aqui se é isso mesmo. Jeremias 3. Vamos lá, Jeremias 3. Olha o que diz o profeta Jeremias sobre a mulher assentada sobre a besta. A mulher apoiada, unida. Falando como a linguagem do português de hoje. Brasil, na atualidade, no século 21, em 2020, no calendário de Gregório. A mulher puxava muito saco. A mulher se corrompeu. A mulher babava muito ovo para o Império Romano. E deixou o seu Criador. Jeremias. Esse é o canal Yahushua reina para sempre.
Se inscrevam nesse canal, meus queridos irmãos. Nós vamos aprender coisas aqui maravilhosas. Jeremias, Eniarro, no Indiche, né? Aproximado aí do hebraico. Jeremias. Vamos lá, o que diz o profeta Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo de número 3. Do versículo 6 ao 10 diz assim. Do versículo 6 ao 10 diz assim. Aqui nós, só nesse capítulo aqui, capítulo 3, nós já descobrimos quem era a prostituta, a meretriz assentada sobre a besta, com 10 chifres e 7 cabeças. Olha só. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, visto que fez a rebelde Israel. Ponto de interrogação. Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde. Ali andou prostituindo-se. Versículo 7. E eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Que coisa, hein? Versículo 8. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedir, e lhe dei a sua carta de divórcio, vírgula, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Versículo 9. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, vírgula, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Versículo 10. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, vírgula, diz quem? O Senhor. O capítulo do profeta Jeremias, ele já mostra para nós quem era a mulher vestida, a mulher que estava em cima da besta, a besta com cor de escarlata. O profeta Jeremias, há muito tempo atrás, ele já estava revelando que esta mulher, ela não tinha se prostituído só na visão. Esta mulher, ela se prostituiu várias vezes, meus irmãos. Não foi a primeira vez, muitas e muitas vezes nas profecias ela estava se prostituindo. Chegou ao ponto que o próprio Criador, ele deu a carta de divórcio, ele deu. Então aí quebra muitas denominações, religiões, principalmente a igreja como Deus é amor, como a igreja adventista, como Testemunho de Jeová, que diz que a mulher não pode separar do seu marido, mas na metafórica, o próprio Criador, ele separou da sua mulher, ele deu carta de divórcio, e ele diz que não era somente uma, era duas, uma era interessada por ele, era interesse, só gostava do interesse de Deus, só gostava aquele negócio de barganha, toma lá, dá cá, como é a religião hoje, como é a igreja evangélica hoje, a teologia da prosperidade dentro dos alçapões, aquele negócio, toma lá e dá cá, se Deus não der, Deus não é Deus, tem que ir para a parede. Aquela mulher que era duas, que traía, que se prostituía, uma era Israel, Jacó, a outra Judá, muitas vezes aparece como Esaú, e Deus, o Criador, disse que uma sempre traiu ele. Traía, mas não se arrependia nunca. A outra se arrependia, mas voltava por causa
do interesse. Olha o que o profeta Jeremias está falando, está profetizando. Então esse capítulo 17, meus queridos irmãos, já está mostrando, já mostrou nas profecias passadas, antes do nosso Salvador se revestir de carne e sangue, que esta mulher era a própria Jerusalém, era Israel, era Judá. Por isso, duas esposas, Deus estava bom de esposa, né, irmãos? Então aqui nós vê Israel, Jerusalém, corresponde a Jerusalém, traindo o nosso Criador sempre. Enquanto Judá também traía. Mas Judá voltava. Era infiel mesmo Jerusalém. Jerusalém sempre foi infiel ao seu marido. Não tem nada a ver com igrejas, reverendos. Não tem nada a ver com futuro incertos. Não tem nada a ver com papado. Não tem nada a ver com Francisco. Não tem nada a ver com os papas que já passaram. Não tem nada a ver. Isto aqui foi com Jerusalém. Yahushalaim. Tem mais, Fernando? Tem. Ezequiel, vamos ver se é isso. Ezequiel capítulo 2, versículo... Ezequiel capítulo 2 e versículo 3. Olha o que diz isso aqui, irmãos. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou para trás da sua destra diante dos inimigos e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que consome o redor. Olha, sempre Deus irado com essa mulher. Olha outro capítulo, Oséias capítulo 1. Agora, isso aqui é forte. Eu vou entrar falando de Oséias, mas eu não vou falar agora. Agora eu vou, no outro vídeo, não perca, eu vou falar de Oséias. Que Deus mandou ele casar com uma prostituta. Olha a profecia. Ninguém sabe se isso aqui foi uma forma literal ou foi uma metáfora, mas eu vou estar falando para você. Nós vamos estar entendendo. Vou entrar falando do profeta Oséias. Eu mostrei para vocês esses capítulos aqui para nós entender. Já entrar no capítulo 17, sabendo quem era a mulher sentada sobre a besta. É bem claro, óbvio, meus irmãos, categoricamente falando, era Jerusalém. Não tem nada a ver com esses pastores aí de nome, autoridades religiosas, líderes religiosos, estavam ensinando numa TV aberta. E milhões de pessoas estão acreditando até hoje. Mas a graça de Deus chegou. Os pregadores da graça chegaram. Olha isso daqui. Vamos lá agora. A série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Capítulo 17 diz, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo, vem e ver. Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2. E com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Eu falei no outro vídeo, muitas águas era Jerusalém, era o centro da terra de então. Quero dizer a vocês também que isto está acontecendo, essa visão está sendo escrita antes do ano chamado 70. Está sendo escrita, é no ano 68, logicamente, provavelmente isto. E João viu outra vez Jerusalém se prostituir na visão. Deus mostrou a João. E aí tem uns que dizem que aqui é a igreja, que a mulher é a igreja que se prostituiu lá no concílio de Nicéia. Meus irmãos, para com estas coisas. Não dá, meus irmãos. Que é a igreja, a mulher é a igreja que se prostituiu lá no concílio de Nicéia, com os papas, que se uniu com Roma, e que Deus, essa mulher se prostituiu, que Jesus vai voltar para restaurar Israel e restaurar a igreja. Que é isso, meu irmão? A igreja já foi restaurada, a igreja já está limpa, sem ruga, perfeita, sem pecado. A igreja nunca se prostituiu. A igreja somos nós, pessoas eleitas antes da fundação do mundo.
Ele nos amou, Ele amou aquele Aion, e aquele amor nos amou também, chegou até nós, e nós já nascemos salvos, perfeitos, nunca traímos o nosso Criador. Pode trair a igreja de pedra. A igreja de pedra pode trair com seus cão gulosos, enganando, dizendo que dízimo é dinheiro, jogando óleo na cabeça das pessoas, falando que as pessoas é pastor, é missionária, dizendo que dízimo é dinheiro. Pode enganar dessa forma, pode se prostituir dessa forma. Pode se prostituir colocando política em cima dos seus altares, que eles chamam de altar, mas é palanque, em cima dos seus palcos, e se prostitui com dinheiro. Eles estão se prostituindo. A igreja de pedra, instituição, CNPJ, mas a igreja pessoas, corpo de Cristo, nunca se prostituiu. Versículo 3. E levou-me este espírito em um deserto. Olha, tudo Israel. Para onde foi Israel? Na perseguição do faraó. Deserto, 40 anos. O Salvador disse, não passará essa geração. Capítulo 24 de Mateus, versículo 34. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Princípios de dores. Grande tribulação e vinda do Filho do Homem. Não passou nesses 40 anos. E na visão ele diz, estava, olha só, como isso é profundo. E levou-me em espírito no deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome, de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha como isso é, onde estava isso que eu estava lendo? E levou meu espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quem era que tinha nome de blasfêmias? Os imperadores romanos. Eram os 10 chifres. Do ano 27, eles se consideravam deuses. Eles tinham intento do mal. Eram os filhos da perdição gentílicos que perseguiam o povo, os escolhidos de Deus. E eu quero dizer, os escolhidos de Deus naquela época, naquele primeiro século, meus irmãos, eles foram livres, eles tiveram livramentos, eles foram livrados da grande tribulação. Morreu na tribulação os da perdição, morreu na tribulação os fariseus, os escribas, aqueles que falavam, o nosso rei é César, aqueles que dizem que o sangue desse homem caia sobre nós, mas os salvos, eleitos, não. Versículo de número 4. E a mulher estava vestida de púrpura. Olha, sempre Jerusalém foi vestida de púrpura e de escarlata. Olha, a riqueza. Agora ela está vestida de Roma. Está com o costume, com a cultura de Roma. Com o politeísmo, os seus deuses. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro. Olha, Jerusalém, meus irmãos, vírgula, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão o cálice de ouro cheio das abominações, da imundícia, da sua prostituição, e na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, abominações da terra. Não era a Babilônia de Nabucodonosor. A Babilônia era a própria Jerusalém, na visão de João, na ilha de Pátimo. Não é os Estados Unidos, não é a França, não é a União Europeia, foi Jerusalém. E na sua testa estava escrito o nome de mistério, a grande Babilônia. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8. A besta que viste foi, já não é,
e há de subir do abismo. Marque a palavra abismo. E irá a perdição, e os que habitam na terra desde a fundação do mundo. Fecha. Olha isso aqui como interessante, meus irmãos. Fecha aspas. E se admiraram, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Eu termino agora essa pérola da graça. Eu vou continuar agora no versículo 9, mostrando os 10 chifres. Quem eram os 10 chifres da besta? Mostrando os 7 cabeças da besta. Marcou a palavra abismo, meus irmãos? Não é o abismo da NASA. Não é o abismo da ONU. Não é o abismo de Hollywood. No original, abismo é aquilo que ficou no passado. Olha o entendimento aqui, ó. Olha quem tem entendimento. Qual era o império que estava no passado? Babilônia. Quem derrotou o império babilônico? Os medos e os persas, Ciro Grande. Quem derrotou Ciro Grande? Alexandre o Grande, Grécia. E quem ia chegar agora? O animal diferente de todos. Olha o entendimento. Abismo, aquilo que está lá no passado, que ficou lá atrás. Por isso foi usada a palavra a grande Babilônia. A Babilônia voltou não nas origens babilônicas, mas na origem de Israel. Isso é muito maravilhoso. Babilônia deixou de existir, virou ruínas, mas as práticas dos filhos da perdição, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, aqueles filhos da perdição que estavam lá em Jerusalém, aqueles que dizem o sangue desse homem cai sobre nós, aqueles que cuspiram na cara do nosso mestre, aqueles que provocaram intento, aqueles que conspiraram contra a sua vida, aqueles que falaram você é um beberrão, aqueles que disse você é um falso profeta, você não é o nosso Messias, aqueles que zombaram do mestre, aquele que disse você é filho de Deus, desça desse madeiro. É esses mesmos, meus irmãos. E aqueles que dizem solta Barrabás, solta o Barrabás e sacrifica esse falso profeta. Por isso que essa mulher estava com a taça cheia de sangue dos seguidores de Yahushua. Estava com a taça cheia de sangue dos santos. Esses que estavam lá, os falsos profetas, os filhos da perdição, os filhos de Caim, os filhos de Adão, aqueles que falavam, que disse para Estevão, vamos apedrejar, vamos matá-lo, aquele Herodes, Arquelau, os outros, os 6 Herodes, que disse, olha, vamos decapitar, vamos degolar Tiago, vamos arrancar a cabeça dele. Aquele Herodes que disse, vamos arrancar a cabeça de João Batista. É essa descendência que a visão está tratando, a descendência da perdição. Por isso que o juízo caiu, por isso que 7 selos, por isso que 7 trombetas, por isso que 7 taças. É a ira de Deus. Foi o mal provocado. Jerusalém sempre provocou o mal de Deus. Metafórica, ira. Não pode perder essa série, meus irmãos. Ela estava embriagada, versículo 6, do sangue dos santos, do sangue da testemunha de Jesus. E vendo, eu me maravilhei com grande admiração. E o anjo disse, por que admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, ao qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Lá na frente, eu vou mostrar a vocês o mistério que o anjo disse a João. É bem claro. O mistério é bem claro. Já li Ezequiel, Isaías, Jeremias, vou ler Oséias. Meus irmãos, termina essa pérola da graça dizendo, foi Jerusalém,
A mulher assentada sobre a besta de cor de escarlata com a taça nas suas mãos foi Israel e Judá, Jerusalém. E o pior inimigo dos sionistas hoje, eu vou terminar agora. O pior inimigo dos sionistas não é mais os inimigos, os filhos da perdição. O pior inimigo dos sionistas, daqueles que acham que são judeus, o pior inimigo que eles têm é as Escrituras, é a Bíblia, que eles não acreditam, só acreditam na Torá. O pior inimigo dos sionistas é a história literária que Deus concluiu a sua obra. Vou ficando por aqui. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre, com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, não perca. Vai chegar o Armagedon, vai chegar o novo céu e a nova terra, e isso tudo antes do ano chamado 70. E chegou. Tô indo. Um abraço a todos. Não se esqueça, se inscreva nesse canal. Dê o seu like, seu joinha. E vamos aprendendo a escatologia consumada, perfeita, feita, com a Bíblia já interpretada, sem forçar a interpretação, sem interpretação própria, sem tese. Vamos aqui nas plataformas digitais até quando Deus quiser, até Ele arrebatar os nossos espíritos. Um abraço a todos.